Olá, tudo bem? Beleza? Quanto tempo, hein? Do último vídeo pra cá já se passaram muitos dias, né? No último dia, no último vídeo, né? Estávamos falando sobre empatia, sobre toda uma situação que estava acontecendo naquele período, sobre o aborto, né? E da criança, da menininha, né? E hoje eu venho falar de um outro assunto também, talvez até delicado, chato, gostoso também para discutir. Falar sobre radicalidade. Olha só que beleza, né, gente? Então, vamos falar sobre radicalidade. Então, primeiro, vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, Quando a gente fala de radicalidade, por que isso me motivou a falar sobre esse tema, né, gente? Eu nos últimos dias eu foi apresentado para mim um podcast, então estou consumindo esse podcast porque é um assunto que eu gosto muito. Então o nome do podcast é Projeto Humanos, tá? E na primeira temporada desse podcast ele veio trazendo uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, uma senhora da Eslováquia, né? E ela conta como que foi lá quando ela estava presa e qual o sentimento que ela carrega. E a segunda temporada ele foi trazer o primeiro episódio, a primeira temporada são as Filhas da Guerra e a segunda temporada é a Síria, é o coração do mundo, né? Que ele está tratando a Síria como o coração do mundo. Ele faz ali uma alusão e vai destrinchando vários episódios sobre isso. E ouvindo tudo isso, gente, lá da Segunda Guerra, ouvindo o caso da Síria, quando a gente fala da Síria, a gente está associando isso ao Estado Islâmico, à religião muçulmana. Essa senhora que é sobrevivente da guerra, ela é judia, né? Ela é da religião do judaísmo. E aí na outra temporada vai falar da Síria, que vai falar diretamente dos muçulmanos, vai falar do nascimento do Estado Islâmico, né? Do tão temido Estado Islâmico. E isso que me chamou a atenção, tá? Tudo isso foi gravado lá em 2015 para 2016. Então, na última quinta-feira, a gente estava lembrando, né? Recordando o 11 de setembro. Então, 11 de setembro, onde teve ali o atentado, né, contra as duas torres nos Estados Unidos, e isso foi atribuído à Al-Qaeda, e ali nasce, né, gente, eu não sou historiador, é mais pelo que eu ouvi nesse podcast, eu fui pesquisar também, ali nasce o Estado Islâmico, né, então o islamismo é uma religião muito, muito, muito antiga também, e o judaísmo mais antigo que o católico, né? E lá atrás, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que é uma maluquice ali da cabeça de Hitler. Quando falo maluquice, eu tô falando de radicalidade. E essa radicalidade dele é que ele queria ali uma nova raça, né? Então ele tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande pelo judaísmo, pelo o antissemitismo ali, né? Então ele colocou toda a sua força para lutar contra os judeus. Ele queria de fato acabar com a raça. E quando ele fazia isso, ele escrevia tudo que acontecia nos campos de concentração, ele ia escrevendo para que aquilo servisse de exemplo. Olha, a gente acabou com essa raça aqui, a gente acabou com essa raça e nós fizemos tudo isso, mas não foi assim que aconteceu, graças a Deus, né? Ele não conseguiu exterminar com os nossos irmãos judeus. E dentre tantos outros também não foi só judeus, né? Que sofreu na mão de Hitler. E aí, gente, a gente corre lá pro muçulmano, tem, quando a gente fala de muçulmano, é uma ramificação muito, muito grande, né? Que tem o islamismo, e aí dentro do Islã tem o xiismo, os xiitas, né? Islamistas, sunitas, xiitas, ravitas e mais um montão de coisa ali que são ramificações. E aí quando a gente fala de Estado Islâmico, eu sou um pessoal que mata em nome de Deus.
E esse Estado Islâmico, eles são realmente repudiados pelos próprios islamistas, né? O que o pessoal ali diz, os entrevistados ali desse podcast diz, e eu fui pesquisar um pouquinho também. O que eles dizem? Que lá o primeiro mandamento do Alcorão, a primeira coisa, né? Não é mandamento, né? A primeira coisa que diz ali no Alcorão é que eles devem respeitar as outras religiões. Então, todos eles, os islamistas, eles têm por obrigação, conforme disse Mohammed quando escreveu ali o Alcorão deles, e isso ele escreveu por intermédio de Alá, né? Deus deles, o nosso Deus, né? Que a gente acredita, porque isso eu vou até falar aqui no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer exatamente isso. Então, o que Alá diz, e aí ele transcreve e diz que tem que respeitar as outras religiões, tem que respeitar o Deus do outro, aquilo que ele acredita. E ainda assim, ele vai dizer que o corpo, o homem, o próximo, né, a gente vai dizer, é tão importante quanto ele. Se a gente fala da nossa religião, né, nós somos cristão católico, a gente vai falar que amai a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Lá vai estar dizendo a mesma coisa. Mas é também interpretativo, que talvez no próximo parágrafo ele vai falar, olha, mas se seu irmão pecar, se ele tiver no erro, se ele tiver no pecado, você pode matar ele e aí você ainda vai receber, você vai ter uma indulgência, né? Você ainda vai ser agraciado por isso. Isso se dá por conta de interpretação, porque se o próprio Deus diz que o outro é muito importante, então como é que eu vou matar ele? Por que eu vou matar ele? Isso é a radicalidade. Se a gente pega a nossa Bíblia também hoje, vai ler, se teu olho direito te leva ao pecado, corta. Se tua mão direita te leva ao pecado, arranca. Mais fácil entrar no reino de céu sem a mão do que ir pro inferno de corpo inteiro, né? Então, e aí vai se criando. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque isso, quando eu ia ouvindo, isso ia me criando uma coceira, uma agitação por dentro, porque isso que a gente vive, isso que foi narrado em 2015, isso que a gente vem vendo desde 2001 para cá com tanto terrorismo, né? E a gente tá sempre vendo do lado do outro, é lá que é horrível, né? Lá no Oriente Médio, lá é terrível. E aí as pessoas entrevistadas falam dos preconceitos que elas sofrem diariamente. Até a senhora lá de 90 e tantos anos, ela fala assim, mas qual foi a pior coisa, qual foi a pior situação de preconceito, assim, né, que você percebeu? Aí, qual foi o momento? Ela falou, na escola. Na escola? Como assim na escola? Na escola, com as crianças. Não, mas e os adultos? Não. Os adultos não, o pior são as crianças. O pior são as crianças, porque o mal puxa o mal, ela dizia, né? Porque a criança não tem limite, a criança na escola, quando tá ela sozinha, já é terrível. Se ela tiver com mais 3, 4 terrível, ela faz qualquer pessoa chorar. E ali já começa o preconceito. Então ela dizia que ela teve que trocar de escola várias vezes, porque a religião dela era tida como minoria, estava sendo oprimida ali, né? Então ela dizia que a criança de fato é terrível. Então esse é o cuidado que nós, como pai e mãe, devemos ter cuidado com nossas crianças, né? A gente chama hoje de bullying, né? Tem que ter muito, muito cuidado, porque as crianças realmente são terríveis. E uma moça também muçulmana que diz que ali, o atentado foi em 2001, talvez em 2005 ali, ela passou por muito, muito preconceito, não que hoje seja diferente, mas chamava a mulher de homem-bomba, né? Mulher-bomba, né? Então, olha quanta radicalidade. E quando eu dizia que isso tudo me dava uma coceira, gente, porque nós, como católico, a gente vê também uma ramificação muito grande, né? Então, do mesmo jeito que teve confusão com o islamismo, essa interpretação, a gente vê também nós cristãos com tantas ramificações, né? Então a gente vê bastante ramificação com os cristãos protestantes, a gente vê tanta ramificação, né? Eu não sei se eu posso dizer isso, talvez seja até uma heresia da minha parte,
dizer as ramificações que tem dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja católica a gente tem a renovação carismática católica, a gente tem as famílias novas, a gente tem, nossa, tantas outras coisas, né? O Arautos do Evangelho, e são grupos de pessoas que estão dentro da igreja, que trabalham muito, mas tem pensamentos diferentes, tem caminhos diferentes. Olha, eu penso assim, você pensa assim, e não é um problema. Eu não vejo como um problema, eu conversei com o padre também essa semana, isso não é um problema. A igreja aceita, a igreja acolhe, nós também. O problema é a radicalidade. Quando eu acho que a minha devoção, tá? Eu vou usar esse termo de devoção sim, quando eu vou... E teve até um historiador que ele usou isso como exemplo, ele falou da devoção popular. Então, na nossa igreja, a gente conhece a devoção popular, né? O que é devoção popular, gente? Então, tem lá Semana Santa, e aí tem toda uma devoção popular também, que acontece ali na Semana Santa. Então, tem a procissão do Cristo morto, com a Virgem Dolorosa. Então, e essa procissão, quando se encontra, né? A vinda do Cristo morto com Maria, e aí acontece uma festa, né? Mais para o norte, onde tem uma devoção muito mais enraigada. E aí, quando se encontra, né, vem um exemplo, vem uma procissão com o Cristo morto de um lado, de uma paróquia, vem uma outra procissão com Maria, de uma outra paróquia. Quando essa procissão, as duas se encontram, há uma grande festa. E se a gente leva isso lá para Bahia, lá, né, baiano, quando tem dois vira festa, né? E aí talvez surge ali a festa, né, da gente na Sexta-feira Santa, dia de jejum, reunir a família inteira para comer um peixe. Deus me livre falar para minha avó que não pode, né? Porque sexta-feira é dia de jejum. Devoção popular. Então, isso que a gente fala de devoção popular, a igreja, ela sabe o que é certo, e ela sabe também que tem algumas pessoas que criam, algumas regiões que criam essas devoções populares, e que às vezes acaba que fugindo do controle ali da igreja. Também talvez não seria um problema. No Estado Islâmico aconteceu a mesma coisa, então eles falam que eles não conseguem controlar todo mundo, e de fato não conseguem. Falam, o certo é esse, mas o cara tá fazendo errado, e aqui ele vai chamando pessoas para aderir ali àquele projeto da cabeça dele, né? E quando a gente fala, como eu dizia ali, né, da nossa igreja, que tem essas ramificações, não é um problema, a gente entende que não é um problema, eu entendo, né, a gente não, eu entendo que não é um problema, desde que isso não se torne radical, que eu queira colocar a minha devoção, como eu dizia, acima da do outro. Eu tenho a devoção de rezar o terço todo dia às 6 horas da tarde. Isso não quer dizer que a comunidade que eu participo, todo mundo tem que rezar o terço às 6 horas, senão todo mundo vai para o inferno. Não, isso é radicalidade. Isso não quer dizer que quando eu entendo que eu tenho que participar da missa de tal maneira, que todo mundo tem que participar da missa de tal maneira, e assim por diante. Então, a radicalidade foi o princípio do Estado Islâmico, que começou com a Al-Qaeda iraquiana. Então, os atentados de 11 de setembro foi atribuído à Al-Qaeda, eles assumiram, e ali nasce a Al-Qaeda iraquiana, que depois ela muda de nome para Estado Islâmico. Tudo isso se dá por conta da radicalidade. A nossa igreja tem uma semana que ela separa uma semana para a gente rezar pela unidade dos cristãos. Então isso é muito rico para a gente poder rezar pelas unidades. Mas esse rezar, eu conversando com o padre Renan essa semana, esse rezar talvez poderia ir mais além para nós, como leigo mesmo. Não vamos colocar obrigação para o padre, não. Se o padre fizer, é legal, mas para nós cristãos. Então, quando a gente tem essa semana de rezar pela unidade dos cristãos, porque a gente também não pode ter a semana de diálogo pelos cristãos, criar na nossa paróquia. E aí a gente está criando compromisso para os outros, né? Mas colocar isso como proposta, colocar isso como uma indagação da gente, né? Por que a gente não vai lá conversar com um cristão da outra igreja, com um cristão protestante que está na mesma rua que eu tô ali?
que a gente vai conversar com o pessoal da Umbanda lá? O que a gente pode fazer junto pela evangelização? Acreditando que Deus é o Criador do universo. Todos nós somos criados por Deus. Por que eu não vou lá falar com o irmão lá da Umbanda que a jovem lá de 15 anos, 16 anos, não pode sair paramentada, não sei o termo ali da roupa que eles usam, por que eles não podem sair e ir para a escola daquele jeito? Eu posso ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho com o meu terço. Talvez alguém vai me olhar assim e falar, olha, é meio maluco, né? Ele tá com o terço pendurado ali na roupa, mas normal, legal. E a nossa amiga ali que vai com aquele turbante, juro que eu não sei o nome, vai com aquele turbante na cabeça branco, vai com aquele saião branco e chega na escola, na sala de aula, vai ser normal, gente? Não, porque a gente não está disposto a dialogar, a gente não está disposto a conhecer a realidade, a saber o que de fato aquele irmão está fazendo pelo bem, porque o catecismo vai dizer isso, que a igreja acolhe todos aqueles que façam o bem. E às vezes nós temos o ato de fazer a subjeção, né? Até de dividir. Não. Cristão católico para cá, protestante para lá, espírita para lá, umbanda para lá, e eu fico aqui na minha. Eu tô fazendo o meu e tá tranquilo. Então, de fato, que a gente possa rezar pela unidade da nossa igreja, pela unidade dos cristãos, pela unidade do povo de Deus. Que aonde houver, olha só, já a gente trazendo um pedacinho da oração de São Francisco, aonde houver, agora fecha as aspas, né? Esse pensamento de separação, de que não dá certo, de que não pode, de que o outro irmão está errado, de que a outra religião não presta, que eu possa ter o pensamento de unir. Que eu possa ter o pensamento de que aquele irmão lá também ele faz caridade. De que aquele irmão lá também ele vai dar comida para os pobres. Que a minha obrigação de ajudar o pobre é a mesma do irmão lá, porque ele também vem de um Deus uno, né? Então, estendi bastante no vídeo de hoje, mas foi uma coisa que eu precisava falar, eu falei com algumas pessoas essa semana, porque era alguma coisa que ia me consumindo, conforme eu ouvindo, isso ia me consumindo, eu queria falar, eu queria estudar, eu queria pesquisar, eu queria discutir as minhas ideias, o que eu pensava, então eu tô colocando para vocês aqui agora. Então espero que vocês, às vezes é até muito comum dentro da nossa casa, né? A esposa católica, o marido protestante, ou vice-versa, né? Ou a mãe é católica e a jovem está participando no candomblé, no umbanda. Então que a gente possa viver sempre essa unidade sadia, que a gente possa ter na nossa mente, você que está vendo esse vídeo agora, que a gente possa lembrar do nascimento do Estado Islâmico, a radicalidade. E olha onde que chegou, né? Olha onde que esse povo chegou. Então que a gente toma cuidado que primeiro eu cuide do Deus que habita em mim, que eu possa sempre rezar pelo nosso irmão, seja ele de qual religião for. Então esse é o recado que eu queria trazer hoje sobre radicalidade e muito obrigado por você ter assistido até agora. Então, por favor, se você gostou do tema de hoje aí, legal? Comenta comigo. Comenta. Se você quiser falar sobre um outro tema, eu queria saber sobre tal tema, eu queria conversar sobre tal tema. Manda aí também no comentário, manda no WhatsApp também, que a gente dá um jeito. Beleza? A gente vai estudar, vai se preparar. Eu vou procurar ajuda e a gente tenta gravar um vídeo bacana. Outra coisa, esse espaço tão grande aí também de um vídeo pro outro, é porque não é fácil não também, né, gente? A gente tem que ser casado, a gente tem que trabalhar, tem que chegar em casa fazer comida, tem que ir pra igreja no final de semana, tem catequese, então tem um trilhão de coisa que voltaram-se ao normal mesmo, ainda estando, né, em tempo de pandemia, mas as coisas estão agora caminhando um pouquinho mais rápido na nossa vida, por mais que não tenha uma vacina, tá voltando ao normal, trânsito de novo, e aí a gente vai atrasando. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Tchau, tchau, gente.